Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. Estamos hoje gravando mais um programa do Novo Comércio Cast. Não esqueçam de dar o seu joinha, de curtir, de compartilhar, porque dessa forma a gente pode levar mais informação para mais pessoas, né? Para poderem ter esse compartilhamento de ideias. Hoje a gente está com uma pessoa aqui que o nome dele, se for falar, vão achar que é cantor. Everton Lima. Para eu gravar, eu sempre marco o Gustavo Lima. Mas, Everton, seja bem-vindo aqui. Boa, obrigado, Alexandre. Pra gente receber. E o Everton, a questão, uma história assim, muito inusitada. A gente teve agora, recentemente, um evento em Santa Rita do Sapucaí, no Ractal, e eu fui assistir uma das palestras, dos workshops que estavam acontecendo, e era o Everton que estava lá. Então, eu fiquei encantado assim, com o jeito que ele, né, tocava a bola lá com todo mundo que estava participando. Daí fiz o convite e ele de pronto aceitou. E assim, é um artista em todo sentido. Então, seja bem-vindo, Everton. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo artista em todo sentido. É uma honra. É engraçado, a gente vai ir e voltar várias vezes, mas parte de uma jornada minha profissional era sentar à mesa para discutir negócio com empreendedores. Eu rodei o Nordeste todo fazendo isso, inclusive. Então, sempre que alguém fala assim, vamos conversar sobre negócios, eu fico encantado, cara. Eu topo na hora, porque é uma jornada de aprendizado muito grande. Eu trago um insight, você traz outro, a gente sai daqui com mais insights, com mais visões. Então, quero agradecer você, quero pedir, curtam, compartilhem, comentem, isso ajuda a engajar e que essa mensagem chegue para mais pessoas aí. É isso aí. Agradecer o Paçoca que está ali com a sua semblante preocupado, que sempre que é parte de tecnologia ele fica preocupado. Agradecer o Lucas, que é parceiro nosso também, que quando eu não posso fazer, ele faz e vice-versa. E vamos lá, agradecer o Sindivale, né, a Camec Brasil, a Loja Esportinhola e os outros apoiadores que virão aí com o tempo aí. Everton, conta um pouco assim da sua trajetória, porque, né, conhecemos rapidamente, agora que a gente está se conhecendo. Então você fala que trabalhou na parte com empresários. Mas Sim. assim, sua formação, da onde que você veio, Vamos lá. Conta a tua vida aí para nós, que agora, como é que você fazia lá dos locutores lá, agora é a sua hora, como é que você... Tinha muitas brincadeiras, né? Mas eu vou lembrar de algumas, a gente faz aqui. Tá bom. Cara, a minha trajetória ela é muito curiosa, assim, porque eu venho de uma família muito simples, meu pai e minha mãe tiveram pouquíssimo acesso à educação, e lá em casa a educação era meio que protocolar, você tem que ir para a escola, porque sobre a perspectiva dos meus pais, se a gente estudasse, a gente teria uma vida melhor. Mas eles não tinham um norte, não tinham uma clareza de onde a gente ia, né? Então, eu fiz ensino médio em rede pública, de repente eu entro numa faculdade particular, vou pagando no maior perrengue, atrás no de uma Nordeste parcela... isso? Aqui em Belo Horizonte. Isso é importante falar, né? Eu nasci na Bahia, na cidade de Itabuna, com 6 meses eu venho para Belo Horizonte, e como toda boa família nordestina, a gente migrou muito no Sudeste para se encontrar. Então, eu morei no Rio, morei no Espírito Santo, depois eu conheci minha esposa, voltei para Belo Horizonte, e aqui eu comecei mesmo efetivamente uma trajetória mais consolidada. Eu me formei em administração, mas na faculdade eu já queria desistir, já queria estudar teatro, que era uma paixão que eu tinha. E o teatro veio a partir da paixão pelo cinema. Eu era moleque lá no Rio de Janeiro e todo sábado de manhã meu pai me deixava alugar um filme na locadora por 80 centavos. E aí eu ia para a locadora, a experiência de chegar na locadora, aquilo que você falou mais cedo, né? Eu estava no parque e eu tinha que escolher um brinquedo. Eu estava numa locadora e eu tinha que escolher um filme. E eu ficava o dia inteiro na locadora, vendo as capas, lendo, conversando com as pessoas. E aquilo foi desenvolvendo em mim um traquejo social de compreender o meio, de fazer uma leitura, de observar os detalhes. Aí eu escolhi o filme, voltava para casa, assistia o filme, tinha que rebobinar naquela época. E depois eu devolvia. Tinha até tinha multa, né? Se não rebobinasse, tinha multa. Aí de mim voltar para casa com a multa porque eu não rebobinei o filme. E naquela época ainda tinha um negócio assim que a gente sempre tentava passar daquela cortina vermelha para ver o que tinha do lado de lá. Não sei se você lembra disso. Mas a alegria do jovem era essa. Enfim, eu estou contando essa história porque esse hábito de visitar locadoras ficou comigo. E aí eu fui crescendo. De repente eu trabalhava como office boy numa empresa no Rio de Janeiro e eu tinha que ir no centro pagar as contas. E o que eu fazia? Eu ia de bicicleta para pegar o dinheiro da passagem, eu deixava a bicicleta na porta da locadora, eu fazia tudo que eu tinha que fazer muito rápido e aí eu voltava para a locadora e eu ficava 1h30, 2 horas conversando com o cara da locadora. Esse cara virou um grande amigo, ele meio que me ensinou muito sobre cinema.
Mas lá surgiu a oportunidade da gente fazer uma sketch de teatro, que é uma pequena peça de teatro, sabe? Alguém apareceu com um jornal, falou, pô, vocês estão sabendo disso aqui? Aí ele falou, pô, eu quero me inscrever. Vamos, Everton. Eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Falei que sim, a gente se inscreveu, foi reprovado, não foi aprovado para poder escrever. Mas a gente teve tanta cara de pau que a gente alugou o teatro da cidade, escreveu um roteiro, apresentou uma peça e, de repente, quando eu fui me percebendo, eu era um ator. Genuinamente falando, não tinha qualificação, não tinha preparo, não tinha recurso, mas eu tinha a vontade de fazer arte. Isso me acompanhou. Aí eu venho para Belo Horizonte, começo a faculdade de administração, vou estudando teatro e vou ali rodando os 2 pratinhos, administração e teatro, administração e teatro. Nessa época eu trabalhava numa empresa de software para a área da saúde, e aí assim, a gente ia para São Paulo participar de eventos de tecnologia, rodava Minas Gerais. Um dos meus maiores amigos hoje, o meu mentor de negócios, Rogério Portela, era o meu chefe. Curiosamente, ele me demitiu, porque a empresa foi comprada por um grupo americano e o grupo dizia que a frente comercial tinha que ter um nível de preparo educacional do qual eu não tinha chegado ainda. Eles exigiam, acho que, pós-graduação e tal. Mas essa amizade com o Rogério ficou. Quando eu tomei esse pé na bunda, eu olhei para o mundo e falei, cara, agora eu estou livre. Eu estou fazendo administração, mas eu não estou trabalhando. Eu adoro teatro, tenho algumas oportunidades. Eu vou me arriscar no teatro. Consegui um estágio na época, eu ganhava R$800, cara, no estágio. Eu tinha um Celtinha e o meu estágio era produzir espetáculo infantil nas escolas particulares de Belo Horizonte e quem ia atuar eram os alunos. Então eu pegava o meu Celta, eu enchia meu Celta de figurino, de cenário, de tudo. Eu rodava para cima, para baixo, Belo Horizonte. Eu aprendi a montar espetáculo, desmontar espetáculo. Eu aprendi produção. Eu aprendi a interagir com os professores, com os diretores. Aquilo foi me dando também uma habilidade ali de me conectar muito grande, assim. Nesse meio tempo, termino a faculdade de administração e aí eu decido que é hora de empreender. Eu fazia show de comédia em um barzinho na cidade de Santa Luzia. E por que eu fazia show de comédia? Porque a comédia era o jeito mais barato de estar no palco. Porque se eu fosse montar uma peça de teatro, eu teria que ter elenco, produção, iluminação, cenário, figurino, era muito caro. E na comédia stand-up é só você com a roupa que você está no corpo e você pode fazer num bar. Então o custo-benefício era mais acessível para mim. Depois você conta uma piada para nós. Pô, vamos lá, espero fazer alguém rir aqui hoje. E aí eu comecei a fazer comédia, a gente arrumou esse barzinho lá em Santa Luzia e eu comecei a fazer show lá, até o momento em que o dono do bar falou assim, Everton, vou ter que fechar o boteco porque tá pesado, eu não tô conseguindo manter. Eu falei, cara, mas logo agora as pessoas estão vindo assistir, a gente tá trazendo outros comediantes, tem um movimento acontecendo. Ele falou, cara, não consigo. Que época que foi isso? Isso aí foi em 2016. Ué? Em 2016 eu tinha me formado já em administração, estava trabalhando com um estágio ali de teatro e tal, e estava fazendo show de comédia. E o stand-up não estava assim, nessa situação que estava crescendo? Ele estava num limbo, ele teve um pico, depois ele caiu, e em 2016 ele estava voltando a crescer, mas de forma muito devagar, assim. Inclusive, depois quem puxa esse movimento é muito o Thiago Ventura de São Paulo. Aí 2017, 2018, aí tem um crescente assim grande, sabe? Aí esse dono desse bar fala assim, Everton, eu vou ter que fechar, não tem jeito. E eu, cara, porra, eu ia perder uma oportunidade, que era um palco. Pra gente, comediante, era muito difícil ter palco. Falei, cara, você não quer me vender seu bar, não? Falei, bicho, mas você não tem dinheiro. Eu falei, eu tenho R$2.000 no banco, que eu juntei fazendo estágio, e eu te dou 2.000 e o resto eu pago em 10 vezes. Ele topou. Olha, eu comprei, na verdade, as cadeiras, eu comprei o equipamento da cozinha, eu comprei essas coisas assim. Assumi o imóvel sem nem falar com a dona do imóvel, depois ela foi lá, me deu um esculacho, aí eu fui conversando com ela, fui negociando, ela foi entendendo, quando eu fui ver ela estava me abraçando, me chamando de filho. Foi uma loucura, cara, foi uma loucura mesmo. E aí durante 2 anos eu tive o Paradise Comedy Rock Bar, primeira casa de comédia de Minas Gerais. Era um bar exclusivo de comédia stand-up, assim, as pessoas iam lá para ver comédia. E foi muito legal, cara, porque ali eu não tinha noção de cozinha, eu tinha pouquíssima noção de gestão de financeira, de negócio, por mais que eu tinha feito administração, mas na faculdade você aprende muito pouco sobre isso, assim, você tem que ir para a prática. Mas eu tinha noção de experiência do cliente. Então o cliente ia para lá, para mim era inadmissível que ele não chegasse rindo, ele saísse rindo. Mas como é que ele vai chegar rindo? Eu vou estar na recepção do bar e na hora que ele vai chegar, provavelmente eu já conversei com ele pelo WhatsApp, a gente já trocou uma ideia, eu já contei umas piadas, eu já vi a resposta dele, então eu já sei como receber ele, entendeu? Então o Alexandre ia chegar no Paradise, eu já ia falar, chegou o galã, aí abre as portas para o galã, cadê o tapete vermelho? Senhoras e senhores, batam palma, e aí eu ia fazer todo mundo bater palma para você.
porque era esse tipo de coisa que a gente proporcionava, sabe? E foi muito legal. Durante 2 anos a gente fez uma bagunça. Eu levei todos os comediantes de Minas Gerais para lá. Depois eu levei os comediantes de São Paulo, levei o Matheus Ceará, levei o pessoal do Pagode da Ofensa, o Saulo Laranjeira. Levei uma galera boa, assim. Legal, hein? Foi bom, cara. Foi muito bom. Só que chegou uma hora que eu me dei conta que eu era bom animador, eu era bom cara de experiência do cliente, mas eu não entendia nada de cozinha, eu não entendia nada de gestão financeira. E aí eu percebi que, embora as pessoas estivessem se divertindo muito, a conta não fechava. E, cara, aí vai uma dica, que é saiba a hora de parar. Saiba reconhecer que você não está sendo bom o suficiente para o seu negócio e que se você não trouxer gente boa, se você não botar um ponto final, esse negócio vai te engolir, ele vai te afundar. E aí eu tomei essa decisão, falei, olha, é o fim de um ciclo, 2 anos, tá bom e tudo mais. Só que nesses 2 anos, eu subia no palco todo final de semana para aquecer a plateia para o comediante principal. Então, todo final de semana eu ficava ali 15, 20 minutos conversando, dando risada, fazendo brincadeira, para deixar a plateia no mesmo nível de energia, para convidar o cara para ele ser bem recebido. Porque era a minha preocupação também, o comediante principal ser bem recebido. Então, eu fui pegando muita experiência de palco, cara. Fui pegando muita bagagem, fui tendo muita rodagem. Quando você me vê fazendo um evento que você veio lá do Hack Tour, pô, parece que é muito natural e tal, mas são anos fazendo aquilo. É uma escola ali de todo ano, todo final de semana, repetindo. Acabou ali, eu voltei a estudar, fui fazer uma especialização, fui trabalhar em outras coisas, fui fazendo palestra, fui fazendo eventos. De repente eu monto uma startup e apresento para um grupo, que é o Grupo Zelo, o grupo do setor funerário, e o grupo manifesta um interesse em comprar a nossa startup. Só que a nossa startup, nós tínhamos a tecnologia, nós tínhamos o modelo de negócio, mas nós não tínhamos vidas. Aí eles olharam para a gente e fizeram a seguinte oferta, olha, o que vocês têm, nós estamos começando a desenvolver. A gente não tem tanto interesse no que vocês têm, nós temos interesse no time de vocês. Vocês topam vir trabalhar com a gente? Porque a gente não vai pagar por essa tecnologia. O time não se interessou, mas a gente estava sem caixa. Então eu percebi que a galera não estava disposta a continuar com o negócio. Aí eu topei o desafio. Aí eu fui trabalhar no Grupo Zelo. O Grupo Zelo hoje talvez seja a maior empresa do setor funerário da América Latina. Ele nasceu em 2017. Quando ele nasceu, ele conseguiu um aporte de 330 milhões do Grupo Crescera. E aí ele foi comprando funerárias em todo o Brasil. E aí, cara, do nada, aquele comediante, dono de bar, que estudou teatro, estava sendo gerente de novos negócios e parcerias de uma empresa com 4 milhões de clientes. Eu trabalhava no setor de benefícios. Fazendo rir na vida e na morte. Na vida e na morte. e isso, eu vou falar disso também. E aí, cara, assim, e aí eu fui aprender sobre uma gestão de uma grande empresa, sobre ritos e processos, sobre eficiência operacional, redução de custo. O Grupo Zelo hoje ele está na vanguarda nesse sentido, porque enquanto as empresas estão falando agora de redução de custo, ele está 2, 3 anos trabalhando eficiência na veia, assim. Zero desperdício. Vamos olhar para dentro para ter EBITDA para poder ir para a Bolsa de Valores. A visão do grupo era aquela. E eles tinham uma unidade de negócio de benefícios, e eu era gerente disso. Então eu ficava rodando o Nordeste e o Brasil, fechando parcerias para poder levar esses benefícios para o cliente do Grupo Zelo. Então eu realmente sentei literalmente na mesa de milhares de empreendedores em todo o Brasil para me contar a sua história. Qual que é a dor que você tem hoje? Qual que é a dificuldade? Por que os clientes não estão chegando? Principalmente na área da saúde. Eu tenho uma vivência assim, no setor de saúde muito grande, de clínicas populares, de laboratório. O software que eu trabalhei lá em 2012, 2013, ele era para a área da saúde também. Então eu fui tendo um acesso assim que foi me trazendo uma base de conhecimento muito grande. Chegou um momento em que eu queria empreender, que eu já não estava muito feliz ali dentro, e não por causa do grupo, o grupo me dava todo o recurso, mas eu sempre tive essa necessidade de ser muito autoral, de ter essa liberdade criativa, e aí eu decidi sair e voltei para o mercado para fazer as minhas palestras. Nesse meio tempo eu já tinha virado professor de pós-graduação do Senac, muito por causa das palestras, muito por causa da minha abordagem dentro da sala de aula como aluno. Então, agradecer até o Senac, sim, porque você está vindo hoje para uma aula de MBA e a gente conseguiu te arrastar para cá, né? Foi muito bom, assim. Hoje eu dou aula de inovação, então eu dou aula na capital e no interior. Então eu viajo em Minas Gerais dando aula. E aí eu tenho essa disciplina agora, 12 alunos lá, muito bons, assim. Você tem muito empreendedor lá dentro também. Na hora que você me ligou falando, você topa? Eu falei, cara, vamos embora, vai ser ótimo. E aí hoje, cara, resumo da história. Tem muita coisa que eu não falei e eu ainda falo demais.
Hoje eu sou professor de pós-graduação, eu sou palestrante, eu presto consultoria de experiência do cliente, de cultura organizacional e também da veia comercial, e a gente está desenvolvendo essa startup para rodar na área de benefícios que eu falei mais cedo. Então, é tudo isso. É fácil? Não. Mas eu disse no evento e volto a dizer, né? E volto a repetir. Empreender é sofrer com propósito. Então, quando eu olho para o meu negócio, quando eu vejo aquela loucura acontecendo, que eu fico ansioso, que eu fico nervoso e a gente não vai dormir, a gente acorda de madrugada para poder sair, para viajar, para dar uma aula, eu lembro que eu estou vivendo do meu propósito, daquilo que eu acredito, da minha cultura, das minhas crenças, dos meus valores, e aí tudo começa a fazer mais sentido, sabe? Muito legal. E para nós do podcast é muito legal esses depoimentos, e no caso esse seu depoimento específico, porque o objetivo desse podcast é isso, Sim. Tá? Mostrar caminhos, mas não pegar na mão, mas mostrar, ó, você quer investir na área de stand-up, quer investir na área de eventos ou professor, tem aqui um caminho que aconteceu desse jeito ou desse jeito. Então, assim, o que a gente quer também saber de você? Assim, um perrengue que você passou. Vários. Mas é gostoso porque até pra gente lembrar, porque todo mundo demais, que tenta empreender, né? Não, tem tanta história pra contar também que assim, e só dá. E hoje a gente dá muita risada, mas na época passou um aperto assim. Então a gente quer com isso, entendeu? Mostrar pro pessoal, ó, existe o caminho da vitória. Sim. Mas para chegar na vitória, quantas derrotas que teve, quantos, sacrifícios teve que fazer. Essa curva de aprendizado, né, ela é fundamental para a formação do empreendedor, mas ela pode ser muito menor quando você não vai sozinho. Quando eu tomei a decisão de abrir o Paradise, eu acreditava que eu tinha todas as respostas para o meu negócio. E aí eu entrei, porta dentro do meu negócio e fui empreender sozinho. E tinha vários sindicatos, eu tinha empreendedores, eu tinha consultores, tinha associações que poderiam me dar todo o subsídio para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Só que o empreendedor, ele tem aquela síndrome do super-herói, né? Ele acha que ele tem as respostas. Sabe tudo, né? E aí o cara vai se ferrar. E eu me ferrei muitas vezes, né? Tem uma frase que eu adoro, do Ariano Suassuna. Ele fala que tudo que é ruim de viver é bom de contar. Entendeu? Toda porrada que você toma na vida vira uma boa história no futuro. Ô, Paçoca, você tem tanto corte para fazer que se você não pegar esses cortes, você vai ver, viu? Então a gente já tem ido a frase do... Empreender é sofrer com propósito. Essa é uma. E essa é veia mesmo. Só quem está numa loja 4 horas da manhã sem saber se vai conseguir pagar funcionário, se vai pagar a conta de luz, mas ao mesmo tempo olha para aquela loja e fala, pô, isso aqui é a minha vida, ele sabe o que eu estou dizendo. E a outra é, tudo que é ruim de passar é bom de contar, entendeu? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. Você faz uma viagem para a praia, se der tudo errado, na hora que você estiver tomando cerveja com os amigos, muita gente vai dar risada da sua cara contando essa história. E essa é verdade, cara. E assim, eu realmente tive muitos momentos difíceis, assim, de inflexões. O próprio Paradise, né, o bar. Por exemplo, eu queria que a casa enchesse, mas eu tinha pouco fluxo de caixa. Então, eu tinha uma limitação de oferta de produtos. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma quantidade de cerveja, eu tinha uma quantidade de porções. E chegava uma hora da noite, se a casa estivesse muito cheia, que a comida acabava. Então, eu batalhava para trazer todo mundo para dentro do bar, colocava lá 150 pessoas num espaço que nem cabia, as pessoas estavam rindo, as pessoas estavam se divertindo, comendo e bebendo. O cara ia pedir uma porção, o cozinheiro virava para mim e falava assim, Everton, acabou a batata. Fala, puta merda. E não tem onde comprar batata 11 horas da noite. Outra coisa que acabava muito, acabou o gelo. O gelo eu conseguia, eu pegava o carro, ia lá e buscava mais um gelo. Por quê? Porque o meu orçamento era muito limitado, eu não tinha fluxo de caixa. Não tinha crédito também? Não tinha crédito. A prazo? Cara, e talvez eu até tivesse, mas eu não procurei ajuda. Eu não sentei com alguém que tem uma noção de empreendedorismo, pelo menos na época. Falei, cara, como é que eu consigo uma linha de crédito para empreender? Entendeu? Quais são os atalhos que eu posso pegar? Então, essa é uma dica que eu dou. Não queira empreender sozinho. Por mais que você seja dono do seu negócio, procure ajuda. Você tem sindicatos, você tem associações, você tem mentoria, você tem programas. Procure os seus pares. A gente tem que estar perto dos nossos semelhantes, porque senão a gente começa a achar que o mundo é muito maior do que ele realmente é, cara. E fazer o plano de negócio é importantíssimo. Fundamental. As pessoas vão fazer o plano de negócio depois que está a empresa 5 anos funcionando, que eles pensam no plano de negócio. Eu fiz um curso do Sebrae quando eu já tinha um Paradise. E aí eu fui fazer a precificação. Eu vi que meus preços estavam tudo errado. Eu vi que os meus preços estavam errados. E que não tinha como aquele negócio ser sustentável praticando o preço que eu praticava. Mas eu só fui me dar conta disso quando eu bati na porta de alguém, pedi ajuda, tive acesso à formação, e aí eu percebi que estava errado.
Então, ter um plano de negócio, ter ali pessoas que vão te apoiar, ter uma rede de apoio é fundamental, assim. E aí tem outros perrengues normais, pô. Eu fui fazer um show, foi já no fim. Aí a situação já estava financeiramente, já estava bem difícil. Eu fechei com o Nando Viana, que é um comediante stand-up muito forte. Você entrar no Instagram, hoje ele deve ter, sei lá, quase milhões de seguidores, assim, deve ter umas centenas de milhares de seguidores. A gente fez 2 sessões no sábado e ao total eu ia receber 330 pessoas na minha casa. Era a noite perfeita para torrar de vender. E naquela vez eu me preparei. Eu fui juntando dinheirinho, comprei um baita de um estoque. O show era no sábado. Sexta-feira eu chego para arrumar a casa. O que acontece? Cortaram minha luz. Puta que Cortaram minha luz. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Eu chego no bar para preparar tudo. Quando eu acendo a luz, não tá funcionando. Eu testo na cozinha, no banheiro, aí eu vejo que não tem luz, que cortaram. Aí lá vai eu para a CEMIG. Pego um pouquinho do dinheiro que eu tinha, vou na CEMIG, pago. E pago já pensando, se não ligar até amanhã, tal hora, eu tô fudido. 48 horas para ligar. Ferrado mesmo. E era sexta-feira. Eu tô ferrado, porque eu tenho um comediante lá de São Paulo, que é super respeitado. Eu tenho 330 pessoas. Eu tenho um estoque que eu comprei para poder atender esse cara. Eu tenho a produtora desse cara que confiou em mim para trazer ele para o meu espaço. E aí, cara, paguei na sexta e comecei a rezar. E aí, meu amigo, é muita fé. Pai nosso está no céu, Pai nosso está no céu. Chegou sábado, eu vou pro bar, fico lá no bar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só que eu já estava com uma preocupação, que era o seguinte. Se liga a luz no sábado, não dá tempo de gelar a cerveja. Então eu vou ter que me prevenir. O que eu fiz? Eu comecei a bater na porta das pessoas que eu conhecia na cidade para ver se alguém tinha isopor grande, que eu ia pegar a cerveja, meter no isopor com gelo, deixar lá, se ligasse a luz, eu só fazia a transição. Não era o ideal, mas era o que eu tinha. Beleza, fiz isso. Consegui 2 isoporzão, meti cerveja lá, tô lá no bar, deu 3h30 da tarde, eu vejo a luz do banheiro, acender. Falei, caralho, Deus é bom demais. Peguei a cerveja, coloquei num lugar, limpei tudo. Deu 4 horas depois, entrou 150 pessoas para a primeira sessão, comeram, beberam, deram risada beça. Nando Viana veio, fez um showzaço. Aí a galera foi embora, veio a segunda sessão, comeu, bebeu, deu risada beça. Acabou, foi todo mundo embora. Eu olhei para aquele bar e falei, meu Deus, tava isso aqui, ó, de ser um desastre esse dia. Mas no fim deu tudo certo, cara. Só que é perrengue. E é muito solitário. Por isso que assim, você conhece algum dono de boteco? Abraça o dono de boteco. Alimenta o dono de boteco. Oferece carinho, bota a mão no ombro dele e fala assim, eu tô com você até o fim. Porque o dono de boteco sofre muito, cara. O dono de boteco, ele tem que comprar estoque, ele tem que arrumar a casa, ele tem que resolver problema. Não só o dono de boteco, na verdade o empreendedor como um todo. Escutar a turma depois que toma uma live. É terapeuta, é psicólogo. Eu tava falando mais cedo com você, é verdade, cara. O que eu fiz de sessão de terapia lá, era marido que tava tomando chifre, era mulher que estava desconfiando do marido, era pessoa que foi demitida, era pessoa que estava querendo sair do trabalho para fazer alguma coisa, era cara chato que estava à toa mesmo querendo bater papo. Eu vi de tudo assim no Paradise, sabe? Mas ao mesmo tempo que, como empreendimento, te deu esse desgaste, vamos por assim, pela falta de planejamento, também tinha o propósito seu de vida, né? Então isso aí era muito legal, né? E é curioso porque olhando hoje eu vejo com clareza isso. Na época você estava ali sofrendo com propósito, né? Mas olhando hoje, o Paradise foi fundamental para a minha formação enquanto comunicador. Porque eu, durante 2 anos, eu disse, né? Eu aprendi a me comunicar. Eu aprendi a pegar uma plateia fria e esquentar ela. Eu aprendi a brincar com as pessoas. Eu aprendi a perceber quem estava no jogo junto comigo. E eu alimentei o meu sonho. Por mais que tenha sido difícil, seria muito mais oneroso para mim se eu estivesse durante aqueles 2 anos trabalhando numa empresa tradicional no setor administrativo. Isso seria a morte. Tem uma frase que eu adoro também. Essa é mais uma aí, ó. Paçoca, é muito boa. Essa eu não sei quem é o autor, tá? Trabalhar com o que você não gosta é o desemprego da alma. Fazer o que não se ama é o desemprego da alma. E a verdade é essa, cara. Eu conheço muita gente da minha idade que não tem liberdade de buscar a sua jornada de autoconhecimento porque ele chegou aonde disseram que ele tinha que estar. Tem uma amiga minha que tem 32 anos, hoje ela trabalha no sistema bancário, e ela é depressiva, ela toma medicamento pesado e toda vez que você conversa com ela, a energia dela está lá embaixo. E há 7 anos atrás eu tive com ela, falei, Carol, você não está bem, por que você não sai daqui? Ela falou, Everton, eu não posso sair porque eu vou ser promovida. Ela já estava mal há 7 anos e ela não queria sair porque ela ia ser promovida. Ela foi promovida e ela está hoje ainda pior. Então, quando você encontra o que você gosta, e eu tive a sorte de encontrar,
Mas não foi só sorte, não, né? Eu me arrisquei muito e esse é um outro ponto, né? E trabalhou muito também. Pra caramba. E paguei o preço. Esse é um ponto. O cara que quer empreender, ele vai pagar um preço. Pô. Você sabe, você vai falhar, você vai ter dificuldade financeira, a sua família não vai entender. Isso é uma outra fase boa aí, ó. Empreender é um caminho muito solitário. A sua esposa não entende, os seus filhos não entendem, os seus funcionários reclamam, sabe? Os seus fornecedores reclamam. Tem hora que você tem que acreditar em você acima de qualquer coisa, cara. E isso é muito difícil, sabe? Você tem uma empresa hoje de qualidade de vida. Quantas vezes você parou para se perguntar, gente, será que eu estou no caminho certo? Porque a minha mulher está reclamando que eu estou na loja até agora. Minha empresa tem 35 anos só, imagina. Deus me livre, cara. Imagina o que você não passou. Mudança de governo, crise econômica, perspectiva de produto esportivo, tudo isso que você vivenciou, cara. Vou só fazer um parênteses aqui para contar um caso também. Porque é bom que você toma uma aguinha. Teve um funcionário meu uma vez que veio de São Paulo e o Paçoca tá dando a dica aqui que ele fica preocupado, ele tem que ficar tudo simétrico, sabe? Boa. Tem toque, né? Tem. E daí o Fernando, assim, virou um puta amigo, ele já saiu da empresa tem uns 15 anos e veio me visitar, ele tá morando em Florianópolis, hoje é um dos maiores vendedores de consórcio do Brasil. Ele falou, Alexandre, aprendi tanto com você que nas grandes empresas eu não aprendi metade do que eu aprendi com você na loja. Vendendo tênis. E daí tinha o Rodrigo também, e o Rodrigo veio de São Paulo. O Rodrigo pegou e um dia ele falou, contando um caso, que ele vendia sapato e eu vendia tênis. Aí falou que tinha um gerente lá na empresa dele de São Paulo que quando a mulher falava assim, esse sapato tá apertado. Aí o gerente falava para ele, põe na forma elétrica lá dentro. Daí ele olhava pro gerente e falava, forma elétrica? Ele falou, vamos lá que eu vou te mostrar. Daí pegava um tufo de papel, pegava um cabo de vassoura e ficava socando para ver se laceava o sapato. Aí um dia eles tinham contado essa história, eu lembro que chegou uma cliente amiga, né? Moleque, 20 e poucos anos. Aí ela experimentou um tênis, daí ela falou, tá apertado. Daí eu falei, põe na forma elétrica. Daí os três começaram a rir, mas foi só uma brincadeira ali pra poder. Mas a gente aprende tanta coisa e vive. Hoje eu tô lembrando isso aqui, é a coisa mais gostosa do mundo, lembrar que eu vivi isso. E dá uma saudade, dá uma nostalgia. Mas ao mesmo tempo eu não sinto falta, cara. Sabe por quê? Eu acho que você deve ter isso também. Porque eu estou muito orgulhoso de estar onde eu estou. Se eu tivesse com Paradise até hoje, talvez a casa estivesse maior, talvez eu estaria recebendo outros comediantes, mas eu não teria participado desse evento, cara. Um evento com 10 mil pessoas discutindo inovação, criatividade, as conexões que eu fiz lá, as oportunidades que estão surgindo. Se eu tivesse no Paradise hoje, eu não estaria desenvolvendo um produto de felicidade corporativa. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, agora a gente fez um evento no Senac, para 80 pessoas de RH, de gerência, falando sobre felicidade nas empresas. Então, o meu papel, isso foi muito legal. Na minha trajetória, eu percebi que o humor não era o fim. O humor era um meio. O humor era um instrumento. O humor era o meu instrumento para comunicar uma mensagem, para passar uma informação, para dar uma aula, para fazer uma palestra, para facilitar um hack tour como eu fiz ali. Então, através do humor, eu comecei a levar para as empresas essa mensagem de felicidade nas empresas, entendeu? Você faz rir, mas faz chorar também, né? Pô, faz parte. E isso está na experiência do meu cliente, cara. Quando eu desenho as minhas palestras, isso aí é para quem quer ser palestrante, vale muito a pena você pensar, tá? Ela não pode ser linear. Ela não pode ser o tempo todo só aqui. Eu construí um roteiro de palestra que eu tenho a introdução, que normalmente é engraçada, é o momento em que eu faço barulho, faço bagunça, trago a plateia para mim, faço as pessoas darem risadas, elas relaxam, elas confiam em mim. No meio eu tenho a parte de desenvolvimento, eu vou trazendo conteúdo, eu vou trazendo informação, eu vou trazendo reflexões e eu termino com uma carga dramática. Eu termino com uma provocação para que a pessoa olhe para ela ou olhe para o meio onde ela está inserida. Então eu tenho comédia, desenvolvimento e drama. E é meio assim a minha palestra. E o teatro te ajudou? Muito, porque isso é estrutura de roteiro de teatro, é estrutura de roteiro de cinema. Tem uma obra que chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele fala sobre como todas as principais histórias da humanidade, elas têm as mesmas características, assim. O homem comum, que é chamado para aventura, ele tem um mentor, ele vai hesitar, depois ele decide fazer, ele consegue a primeira vitória, depois ele passa por uma derrota, aprende com isso e ele chega ao final com uma grande vitória. Tem essas histórias, assim, esse storytelling foi fundamental para eu construir o Everton profissional que eu sou hoje, entendeu? E eu fui numa palestra recente, tem um mês agora em Natal, que tava o... Como é que chamava aquele ator que fazia o Sai de Baixo lá? Miguel Falabella. Miguel Falabella.
E ele falou o quanto que para mexer com teatro você tem que ser um puta empresário. Porque ele falou, eu tenho que mexer com o figurino, com o cara que faz o cabelo, tem que preocupar com o cara que vai puxar lá os cabos de aço. Ele falou... Tudo, cara. E aí, 400 pessoas, às vezes, estão envolvidas com o trabalho dele. Um espetáculo. E todo final de semana... imagina o seguinte, você pega a sua loja e todo final de semana você está fazendo um tour pelo Brasil, tá? Uma turnê pelo Brasil. Todo final de semana você tem que montar a sua loja em outro lugar. E ela tem que ser precisamente montada como a unidade daqui, de Pouso Alegre. É isso que o Miguel Falabella faz. Ele tem um musical, ele sai de BH, ele vai para o Rio, o cenário tem que estar exatamente igual, a iluminação tem que estar exatamente igual, o figurino tem que estar exatamente igual. Se uma cadeira ficar fora do lugar, na hora que o ator vai fazer a cena, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que trazer para cá. Então, envolve um nível de planejamento, de gestão, um nível de persuasão, porque o Miguel Falabella, ele ainda é um cara mais estressado assim, e ele pode porque ele é muito grande. Não, e tem que ser estressado mesmo, porque quando você conhece o tamanho do negócio, você fala, pô, se der errado é o nome dele também. Tá exatamente. Ali. E as pessoas olham isso. Eu fui ver um musical do Miguel Falabella, achei uma merda. A culpa é do Miguel Falabella. E não é o caso, ele é muito competente, ele é muito bom. Você tem que sentar com o cara da luz. Imagina que você tem 27 paçocas na sua vida. Você tem que conversar com cada um. Imagina o paçoca. Pô, paçoca, eu preciso que essa luz fique assim, porque agora o personagem vai falar que está sendo traído, ele vai chorar. E se essa luz não estiver precisa aqui, a gente não vai ver a lágrima no olho dele. E esse ator preparou a vida toda para chorar em cena. Ao mesmo tempo, o Miguel Falabella tem que falar com o empresário, olha, eu estou aqui com um projeto de lei de incentivo, é um espetáculo assim, vai ter esse impacto. Então, você muda o discurso de acordo com o seu público, sabe? Você falou do Joseph Campbell, que é um dos pais da mitologia. Aí você até brilhou o olho. Eu vi que você... Tem um livro dele que chama Reflexões sobre a Arte de Viver. E daí a gente pode entrar até nos super-heróis aí, nos quadrinhos e tudo mais. E quando a gente está em sociedade, acaba que a gente é um personagem. Sim. Né? Então, ter essa perspectiva que a gente vive num teatro a céu aberto, acho que é muito importante. Porque quando a pessoa monta um negócio dela, ela está criando a expectativa de vida para uma outra pessoa. Sim, exatamente. Né? E essa pessoa quer ir lá e ser feliz e curtir e levar vantagem. Uma coisa que tem me incomodado muito, não sei se é a cultura nossa brasileira, é de querer levar vantagem, de não valorizar as coisas, sabe? Então, assim, eu vou na peça de teatro, posso ter desconto. Ok, sim, mas às vezes a pessoa quer levar uma vantagem a mais e não valoriza a prestação de serviço. Né? Cara, isso vai muito ao encontro do que você falou agora há pouco, pelo menos na minha percepção, tá? Sobre o vender o sapato lá, que é o seguinte, durante muito tempo as pessoas me taxavam como um bom comunicador que poderia vender até um avião caindo. E aí eu passei a corrigir, eu falei, olha, não usa essa frase para me classificar, porque se eu vendo um avião caindo, eu estou prejudicando alguém. Estou enganando. Exatamente. E nas minhas negociações, eu prefiro não vender do que vender alguma coisa que o cliente não precisa, o que vai prejudicar ele. E talvez isso continue abrindo as portas para mim, sabe? Se você procurar as pessoas com quem eu me conectei, quando eu fiz algum tipo de acordo, eu sempre fui muito genuíno, trouxe as regras para a mesa. A gente vai fazer um evento assim, a expectativa de público é essa, a gente vai conversar com esse tipo de cliente, talvez dê certo, talvez não dê. Eu estou com um produto agora que a gente está numa fase de experimentação, o produto é esse, as características são essa, a tecnologia está legal, a experiência precisa melhorar um pouquinho. Eu, como professor de inovação, a gente falou mais cedo, né, sobre MVP, Eu acredito muito na força do MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. É uma versão mais barata, mais rápida e mais simples do meu produto para eu poder apresentar para o meu cliente, para o investidor, para poder ter ciclos de feedback e melhorar ele. Evoluindo. Né? Evoluindo, exatamente. Eu vou evoluir a partir da perspectiva do meu usuário final. Eu acredito muito nessa essência de falar, cara, a gente não está pronto, a gente está numa jornada. Me dá uma chance. Vamos construir juntos? Me fala se está bom ou se não está. Me ajuda, por exemplo, esse programa de felicidade corporativa. A gente já está sofrendo muito assédio. Assim, muitas empresas estão procurando, perguntando como é que é o produto. E aí a resposta que eu tenho é, o produto está em construção. Só que ele vai se moldar à realidade da sua empresa. Vamos construir juntos sobre a sua perspectiva? Então eu tenho, por exemplo, uma empresa mineradora que procurou. Vamos conversar? Vamos entender qual é a realidade? Deixa eu ver o que é felicidade para o chão de fábrica de uma mineradora. E aí, a partir da perspectiva de felicidade dele, vamos construir um modelo de gestão que primeiro você faz uma entrevista, então, com algumas pessoas. Que é fundamental, porque felicidade para você é uma coisa, para o Paçoca é rock and roll, são os Beatles e as coisas no lugar. Microfone certinho, entendeu?
para mim é liberdade. Então, é importante a gente entender qual que é a cultura organizacional, quem são as pessoas que fazem a história dessa empresa, para a gente poder moldar e colocar algum programa lá dentro, sabe? Então, cara, no frigir dos ovos, para mim, empreender é liberdade e é propósito. Eu ganhava muito bem no Grupo Zelo, viu? Eu ganhava um excelente salário. Inclusive, quando eu falei que ia sair, as pessoas, você tá maluco, tá? Hoje eu estou ganhando mais do que eu ganhava lá, fazendo uma coisa que eu gosto muito mais. E volto a dizer, sou muito grato pelo Grupo Zelo. Ele me trouxe uma curva de aprendizado e uma maturidade profissional muito grande. Mas hoje eu me realizo muito mais estando aqui, viajando, podendo vir numa quinta-feira, né? Hoje é quinta. Quinta-feira, 2h da tarde. Quinta. Sentar com você e discutir esse tipo de coisa, cara. Isso é muito rico, não tem preço. Mas é preciso ter coragem. É isso aí. Coragem é fundamental. A gente entender que a gente está nessa vida para viver, né? Não para sobreviver. Né? Porque, igual você falou, a colega sua lá do banco, e a gente vê quantas pessoas... Hoje eu tive uma reunião com o nosso time nas lojas, eu falei para eles, vocês têm que acordar e vir com tesão para a loja. Sim, sim. Porque senão vocês vão passar 1/3 da vida suas trabalhando na loja sem propósito. Exatamente. O que vocês estão fazendo aqui? Eu quero um salário maior, então propõe uma meta. Vamos construir juntos. Justo. Eu tô aqui, pô. E tem um palestrante que eu gosto muito, eu vou citando muitos nomes, que eu acho que é uma maneira que a gente tem de reconhecer quem fez um trabalho legal, quem faz um trabalho legal. Ele chama Fábio Flores, ele é lá do Espírito Santo. Ele foi uma inspiração para mim, que ele era comediante, radialista, depois virou professor, depois virou palestrante e tudo mais. Ele recentemente postou uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu estava discutindo felicidade no trabalho. E aí ele falou assim, nem todo mundo vai ser feliz fazendo o que faz. Mas o trabalho pode ser um instrumento de felicidade. Às vezes o vendedor ele não vai ser feliz vendendo tênis, mas é através do tênis que ele vai encontrar o recurso necessário para ser feliz fazendo acupuntura, fazendo pilates, viajando, montando alguma coisinha para ele em casa. Então, o trabalho te dá a dignidade suficiente para você buscar a sua felicidade, seja no trabalho, seja fora dela. Mas, mesmo assim, valorize o trabalho que você tem. Reconheça que é através de uma empresa que vende calçados e qualidade de vida que você vai conquistar as coisas que você tem, sabe? A gente tem lutado muito e o papel seu de educador é fundamental, porque as pessoas aqui no Sindivale, né, a gente tem feito esse trabalho junto com o Senac, a gente tem a Trilha do Conhecimento, que é uma escola para o comércio, e as pessoas não entendem o valor que é da profissão de vendedor. Porque se o vendedor não vende, não tem prestação de serviço e não tem porque a indústria produzir. A economia para. Então a venda ela é crucial. No Hacktal, onde a gente esteve junto lá, foi muito bacana que eu tive a oportunidade de ir numa palestra. Eu não vou lembrar o nome agora da palestra, mas ela é empreendedora em favela. Legal. Cara, ela falando sobre comunidade. É incrível, cara. E daí, assim, essa é uma dica que eu quero dar para cada cidade. Porque a gente está nesse mundo virtual onde as pessoas compram, às vezes, pela internet por comodidade. E quando ele faz essa compra por comodidade pela internet, às vezes ele está comprando de outro estado, de outra região, empobrecendo a sua região. O que ela me disse da comunidade de uma favela, o piso salarial nessa favela era maior do que o comércio hoje no país. Impressionante, né? Entendeu? Mas por quê? Porque, infelizmente, tem a questão do estado paralelo. Sim. Mas era uma ordem para comprar ali, entre aqueles. Ou seja, estava todo mundo se enriquecendo porque o dinheiro estava circulando ali. Dentro da comunidade. Então, se a gente entender que cada cidade é uma comunidade que deve se gastar, né? Lógico, respeitando as diferenças de valores fora dessa comunidade, tendo ali um parâmetro, né? Eu acho que a gente pode enriquecer muito cada comunidade. Cara, isso é fantástico. Primeiro, assim, o trabalho das comunidades, a CUFA faz um trabalho muito legal. Lá no stand do Senac e do Sesc, a gente recebeu o Fred Negro F. Sigam o perfil dele no Instagram, Fred Negro F. Um cara também fantástico, viu? Eu tive que sair, foi depois da sua parte, eu tive que sair que eu tinha que ir para outro evento. Aquele dia também foi uma loucura. Eu fiz o evento a manhã toda, emendei a minha palestra, depois ele entrou e foi muito bom. Ele deu um show. E ele falava sobre o poder da comunidade. Ele falava sobre o poder do consumo dentro da comunidade, sobre a economia gira, sobre como o cara que está na favela ele reconhece o empreendedor local. E isso é muito interessante. E isso vai muito ao encontro de uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Eu dou aula no interior, por exemplo, em Montes Claros, e dentro do Senac tem uma lanchonete. O cara abre de manhã só para a gente comer no sábado, só para a gente tomar café.
Eu faço a pausa da minha aula, 9h30 da manhã, eu falo, ó, todo mundo aqui agora vai sair, vai lá na lanchonete do Betinho, vai comprar 10 conto, pelo menos. Porque esse cara veio pra cá, esse cara assou o pão de queijo, ele gastou energia só pra vender pra gente. São 20 alunos, a gente tem que fazer isso com ele. Nós temos que incentivar o comércio local. A gente tem que incentivar o empreendedor que está do nosso lado, cara. Essas grandes, elas estão vendendo muito e tá tudo certo, mas, cara, compra do cara que vende roupa que está perto da sua casa. Compra do cara que tem uma loja de tênis, vai na borracharia, fomenta esse comércio, porque esse cara vai retornar esse investimento pagando talvez um imposto que vai ser em benfeitura ali para a cidade, ele vai gastar com outras pessoas, ele vai contratar funcionário, a cidade vai se desenvolver. Então tem esse senso de pertencimento. Quando eu compro na padaria do lado da minha casa, eu estou fortalecendo toda a minha comunidade, eu estou fortalecendo o meu bairro. Aquela padaria vai ter mais faturamento, ela vai investir em estrutura, ela vai contratar mais gente, ela vai ter mercado da cidade, e daí vai a economia girando. Girando. E a gente tem que ter esse olhar. Só que nós não fomos educados para isso. Esse é o ponto. Sabe a questão da vantagem lá que eu falo para você? Que a gente falou, é isso, levar vantagem. Mas essa vantagem, às vezes, ela é muito curta, né? E a gente, por exemplo, eu aprendo que o jeito certo de comprar é comprar o produto mais barato, mesmo que esse produto esteja na China. E pode ser, em determinado momento sim. Mas será que, qual vai ser a diferença se eu pagar R$10 mais caro para comprar um produto que é feito na minha cidade? Sabe? Qual o impacto financeiro isso tem na minha vida? Porque para o meu empresário, às vezes aquilo que mantém ele funcionando. O fato de eu comprar um produto com ele em vez de comprar na China. Sabe? É um trabalho cultural, sabe? Mas a gente não está desanimado, não. Então, por isso que eu falei, você tem um papel fundamental na educação, né? Tanto na formação da mão de obra, mas nessa conscientização. Porque a gente tem feito esse trabalho aqui constantemente. Tem hora que a gente até desanima, né? Vai falar porque... E aí a gente tem que ir para evento como esse, a gente tem que proporcionar encontros como esse. Justamente. Você que é um provocador e um facilitador, você que reúne as pessoas, o seu trabalho é fundamental, velho. Porque eu vou te falar, eu cito isso na minha palestra também, as sementes que eu estou plantando, talvez eu nunca veja os frutos. Porque a gente fala para tanta gente, a gente entra em tantos negócios, a gente impacta a vida de tantas pessoas que a gente não sabe as consequências disso. Mas eu sigo deixando sementes. Eu sigo por aí fazendo o meu trabalho, fazendo o meu propósito. Porque, cara, às vezes você recebe um empresário aqui que o cara está pronto para desistir. E aí você traz um recurso, você conecta ele com alguém, você passa um incentivo para ele, você mostra um caminho. E a gente não tem noção do nosso impacto na vida de um cara como esse. Às vezes uma empresa pode repercutir em outras 10 empresas, né? Então... E vai, cara. E essa empresa vai consumir de outra, essa empresa vai contratar alguém. Esse funcionário que essa empresa está contratando, ele vai alimentar a boca de 2, 3, 4, cara. Ele vai alimentar uma família. Então, até um sindicato como esse, ele tem esse papel de fomentar negócios para gerar emprego, para poder manter as famílias ali com dignidade, cara. Isso é muito importante, sabe? A gente... Para o empresário é muito difícil ter uma visão sindical, a gente não é educado para falar de sindicato. A gente sempre viu associações, né? Mas sindicato eles não têm. Eu também não tinha. A partir do momento que eu comecei a participar que eu vi a importância, porque o sindicato discute questões sociais e econômicas da categoria por meio da Convenção Coletiva do Trabalho. E como eu venho de uma associação, então eu trouxe também a questão dos produtos e benefícios. Sim. Ou seja, a gente discute questões sociais e econômicas e traz produtos e benefícios. Ou seja, a gente está trazendo o que tem de melhor para que esse representado nosso, ele ganhe dinheiro conosco, não que ele gaste dinheiro conosco. Sabe? É exatamente isso. E essa visão acaba que quem tem a oportunidade de participar conosco percebe que leva muita vantagem no bom sentido. Cara, e assim, a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, você pode corrigir, tá? É uma casa aberta. Então, da mesma forma como você está levando conhecimento, você está levando orientação, você está disposto a receber. Pode ter um empresário que está replicando um modelo tão interessante que se ele abrir para outras pessoas, se ele difundir essa informação, mais pessoas vão se beneficiar, entendeu? E o seu papel, um deles, eu acredito que seja, é fazer essas pontes, é conectar essas pessoas. A gente tem trabalhado como rede, procurar trabalhar como rede, sabe? Eu adoro isso, cara. Eu adoro pegar um cara que está lá em Maringá, no Paraná. Eu devo ir para lá no mês que vem fazer uma consultoria lá. Eu adoro pegar um empreendedor de Maringá, no Paraná, e conectar com ele, com o cara de Maranguape, no Ceará, que o cara do Ceará está fazendo uma coisa muito legal, que é no mesmo segmento que pode ser replicado aqui, entendeu? E não tem muito o que inventar, né? Naquela palestra sua, quando você apresentou o vídeo lá acho que é do CNA, né? CNA. Cara, fantástico. Que espetáculo aquilo lá. Fantástico. Para quem está nos escutando, conta aí, que daí você coloca sua visão e eu vou ver se está mesmo do que eu vi.
Cara, eu uso muito aquela palestra, porque aquele vídeo, só uma pequena introdução, gente. Eu sou professor de inovação e colocaram na cabeça das pessoas que inovação está diretamente ligada à tecnologia, às grandes empresas. E para mim não, inovação está ligado em gerar conveniência e simplicidade para a vida das pessoas. E eu uso aquele vídeo para mostrar para os meus alunos que é o seguinte, você pode inovar em qualquer lugar. O vídeo mostra como o CNA, um curso de inglês, está impactando a vida dos seus alunos através de uma experiência de conversa com o nativo americano. O que eles fazem? Ele pega um aluno para conversar com uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos e que domina o idioma inglês. Qual que é a sacada? É difícil ter alguém do outro lado do mundo não, mas em outro país, com disponibilidade para conversar, para dar atenção, para ser carinhoso, para ser gentil. Então eles começaram a perguntar quem seria a pessoa que poderia fazer isso. Chegaram à grande ideia. Vamos procurar uma casa de acolhimento ao idoso, essas pessoas que já estão com 70, 80 anos, que têm tempo disponível, que têm atenção, que têm carinho e que estão procurando companhia. E vamos fechar uma parceria com esses caras para a gente conectar o idoso com o meu aluno. Então um adolescente de 12, 13 anos, ele aprende a falar inglês conversando com a vovó, entendeu? E aí, cara, esse menino não só aprende a falar inglês, como ele aprende a ter paciência, ele aprende a aprender é terrível, né? Mas ele aprende que o mais velho tem algo a ensinar, ele olha que uma outra geração já passou por uma curva de aprendizado, ele percebe que talvez o avô dele, a avó dele que está dentro de casa tem muita história para contar. Então esse vídeo ele é muito valioso, assim. E é um vídeo que emociona as pessoas. Lembra que eu falei sobre carga dramática? Todo mundo. Ficou lá. Eu e mais um tanto de eu. Olhar pro lado, tá todo mundo enxugando, lágrimas, seco. E vou te falar, aí vem uma outra operação minha, experiência do cliente. Eu boto o vídeo e fico olhando as pessoas para saber quem está se conectando. Quem tem um avô que está num momento difícil, quem perdeu recentemente. Eu consigo ler essas informações a partir da observação. Por isso que observar o meu cliente, que nesse caso é o meu público, a minha plateia, é fundamental. Porque quando eu volto para falar sobre o vídeo, eu já tenho insights ali. Com quem que eu vou falar, para quem que eu vou falar olhando no olho, tudo isso eu vou mapeando ali no momento, sabe? Mas me fala a sua impressão do vídeo. Cara, minha impressão foi justamente essa. Eu queria ver se eu estava errado, porque... Não. O que eu percebi foi essa inovação pelo simples. Exatamente né? isso. A tecnologia existia, que era, né, se conectar. Videochamada, e daí depois o que chama atenção é que vocês têm que assistir o vídeo, não sei se eles for no YouTube. Coloca lá, CNA, vídeo dos idosos. Eu chamo, acho que Speak Exchange. Se você colocar, você acha. Mas pode colocar CNA, vídeo dos idosos. Esse vídeo ganhou um prêmio no Festival de Cannes, cara. É muito incrível. Legal, porque na hora que ele fala assim, posso te dar um abraço, eu arrepio até hoje. Todo mundo. Forte. Aí um abraça uma tela, o outro abraça a tela e fica, pô, você podia ser meu avô. Então foi mágico. E daí lindo. Isso, assim, imagina, eu fui numa palestra dessa, sua lá, e daí, de repente você vem para um negócio pro seu dia a dia, você imagina, o que eu posso fazer de diferente? Então é isso, né? A gente só tem que... Essa é a grande sacada. Eu tento deixar isso para todos os meus alunos. O que você pode fazer diferente para o seu cliente? E não precisa ser tecnologia. O que você pode fazer de deixar um bilhetinho, mandar uma mensagem, mandar um agrado? O que você pode fazer para gerar encantamento? Eu falo para os meus alunos o tempo todo, a gente vai fazer uma ideia inovadora, vamos pesquisar o mercado, vamos entender o que todo mundo está fazendo. Beleza, o que todo mundo está fazendo é commodity, eu tenho que fazer também. Mas eu preciso fazer um algo mais, tem que ter uma essência, tem que ter uma assinatura. E essa provocação é fundamental, porque, cara, na minha cabeça, se tem uma característica que todo empreendedor tem que ter, ele tem que ser inconformado. Ele não pode estar nunca satisfeito, ele sempre tem que procurar uma melhoria, uma mudança. Naquela época que eu estava fazendo estágio de teatro, R$800 não pagava conta. Então eu comecei a trabalhar de freelance de garçom. Eu trabalhava num bar lá em Belo Horizonte que o dono, todo dia ele chegava procurando coisa para mexer. Ele chegava, tinha uns 20 garçons, ele ficava olhando. Ele falava, Everton, achar algum defeito. Pega essa planta, traz um pouquinho para cá. Traz um pouquinho. Aí eu trazia e tal. Aí eu ficava olhando para ele, por que, Vavá? Porque essa planta está atrapalhando o foco de luz. E esse foco de luz vai bater lá atrás, onde está o ET. Tá vendo o ET ali atrás? Aí eu olhava, eu descobri o ET. Olha. Aí eu falava, tá vendo esse ET? Então, as pessoas que vêm aqui, elas têm 35, 40 anos. Elas cresceram vendo um filme do ET. Elas estão tomando cerveja e batendo papo. Lá para 1h30 da manhã, ela olha para um cantinho com a luz e encontra o ET. Você sabe o que é uma viagem no tempo que essa pessoa faz? Ela vai lá na casa dela, ela lembra do pai, da mãe, lembra da infância. E aí a vontade que ela tem de continuar nessa noite, porque ela está se sentindo bem, ainda é maior. E aí o que ela faz? Ela continua bebendo, comendo. Então,
essa inconformidade que ele tinha, esse olhar aos detalhes que ele tinha. Então não era o chato, ele era um cara... Ele era o cara certo, cara. Que bacana. Ele era inspiração e eu demorei para entender isso. E essa bagagem, eu comecei a perceber mais, eu tô ficando arrepiado, cara. Vavá, um abraço pro Vavá aí. Essa bagagem eu fui tendo com o tempo, essa maturidade, porque na hora ele era o chato, depois eu fui percebendo, fui ligando os pontos e tudo mais, sabe? Então, cara, seja inconformado, tenha coragem, procure ajuda, entenda que é um caminho solitário, é doloroso demais, às vezes você vai se questionar e às vezes é preciso dar uns 2, 3 passos para trás e tá tudo certo. Perder faz parte do jogo. Teve um entrevistado nosso que veio aqui, ele falou que quando você fala assim, o que você faz? Eu sou empresário, a pessoa tem uma pecha do que é empresário. Sim. E ele falou, empresário não é nunca ser glamuroso. De jeito nenhum. Empresário é contrário do que todo mundo pensa. De jeito nenhum. Né? Então é muito difícil realmente. Cara, só uma observaçãozinha, por exemplo, a parte do Paradise, tá? Eu tinha um bar, eu subia no palco, as pessoas ficavam lá me admirando, porque eu estava no palco, no microfone, tocando a plateia, né? Eu era o maestro. Mas 5 horas antes, eu estava numa estrada de terra, entre Santa Luzia e Lagoa Santa, que era um caminho mais rápido, era um breu terrível, assim, e eu ia lá para comprar cerveja porque eu achei um fornecedor mais barato. Então, meu amigo, meu Celta estava ferindo a terra, estava todo sujo, eu estava todo suado, lento, mas eu estava indo lá comprar cerveja e voltava. Eu lembro, por exemplo, de estar nessa estrada de terra quando a CBN falou da morte do ator Domingos Montanher, que era um ator que eu gostava muito. Eu estava ali, trabalhando, lento, todo ferrado. Afogado lá, Afogado. Né? Eu estava nessa estrada de terra quando eu recebi a notícia. Então, empreender, principalmente ser empresário, né, cara? É um caminho, assim, de sofrimento, de batalha. Você tem que ser muito resiliente, você tem que cuidar de você mesmo. Aí é uma outra dica que eu dou, assim, cuida da cabeça. Porque senão você vai se sabotar, senão você vai tomar decisões ruins porque você não está olhando para dentro. Isso é importante. O cara que se reconhece, ele consegue tomar decisões mais lúcidas. E eu fui percebendo isso à medida em que eu fui olhando para as coisas que eu estava fazendo, sabe? E por aí vai, cara. Eu falo muito. Não, é para falar mesmo. Oi aí, Paçoca. O que você quer perguntar pro Web? Bom, que é bom. Você viu como é que ele é? Web, fala aí, faz um stand-up pra nós aí de 2 minutos, 3 minutos. Não, peraí, eu tenho até medo, cara, tenho medo. Não, mas assim, eu acho que mais do que stand-up, eu volto a dizer, a comédia virou um instrumento para eu poder comunicar, sabe? E engraçado que eu até tirei meus vídeos de comédia do ar, do YouTube, porque... Por quê? Não sei, eu tô pensando se eu quero ser lembrado como um comediante stand-up ou se eu quero ser lembrado como alguém que agrega mais, assim, que fala sobre outras coisas, sabe? Mas então, o stand-up é o que você falou, é um caminho. É, né? Um caminho. Não é a chegada. Então ele pode ser um meio para tudo que está acontecendo. Então, assim, relembrar isso é muito legal. Então, eu sei, mas eu fico me questionando muito isso, sabe, Alexandre? Sei que nada sei. Só sei que nada sei. Sócrates tinha razão, assim. Porque quando eu penso, eu falo, cara, será que era aquilo mesmo? Será que é a comédia? Porque quando eu vejo hoje eu no microfone, num evento como esse, o Ractal, falando para... Aquela palestra que você viu foi sobre educação. Eu falava do fim do copia e decora, né? Da revolução da educação. Cara, tinha uns 40, 50 professores ali que saíram extremamente inspirados e que voltaram com o compromisso de começar a olhar diferente para a sala de aula, sabe? Cara, olha o poder disso. Olha o poder. Isso é muito mais importante para mim do que levar 300 pessoas para o teatro e fazer elas rirem, mas que termina ali, que não continua, sabe? Então, eu não desmereço a comédia, eu adoro. Eu tenho dificuldade de assistir, inclusive. Mas eu adoro comédia, continuo fazendo. Vez ou outra eu faço show. Tem um show que a gente faz que chama O Melhor Show de Comédia do Mundo. Sou eu, o Estevão Gaipo, o Paulo Araújo e o Léo de Castro. O Estevão e o Paulo estão muito estourados, inclusive. O Paulo é um que fala sobre mineridade. Até escreveu um livro e tal. Eu fui no evento. Você foi? Fui no evento lá em Belo Horizonte, da Federaminas. E ele estava lá, né? Ele recentemente ganhou até uma... E teve aqui em Pouso Alegre também. Teve. Eu acho que eles estão para voltar, se eu não me engano. Ele teve com outros 2 comediantes. Eu acho que é o 2 Mineiros e Meio, se eu não me engano. Esse mesmo. E a gente fala que o nosso show é o melhor show de comédia do mundo, por quê? Por uma questão estatística. Ao final do nosso show, a gente passa um formulário para o cliente avaliar o nosso show. Então, a gente coleta feedbacks e avaliações. Quando a gente pega a nossa nota do show, a gente compara com a nota de outros comediantes. E o que a gente descobriu no mercado? Que os outros comediantes eles não avaliam o show deles.
Então, por ser o único que avalia, a gente se autodenomina o melhor show de comédia do mundo, porque a gente é o único que tem nota, entendeu? E começou assim, cara, com essa idiotice. Só que aí, o que a gente foi perceber? Falou, cara, tem um negócio aqui legal acontecendo. Vamos usar isso mesmo? Vamos fazer desse nosso marketing? Aí, de repente, a gente começou a fazer show só de smoke, com gravata borboleta, smoke. A gente mudou a iluminação do espetáculo. É uma penumbra meio azul, que lembra um bar de jazz. A música é só Frank Sinatra. Então tem toda uma coisa que se construiu a partir dessa premissa de ser o melhor show de comédia do mundo, entendeu? E aí vem através do inconformado. A gente estava inconformado. A gente queria o tempo todo melhorar um pouquinho a experiência. E até hoje vocês estão fazendo isso? Sim. Tá fazendo menos por causa de agenda e tal, mas a gente faz. A gente está rodando aí. Principalmente a gente fala de que tem um tour internacional, uma turnê internacional. A gente já fez Governador Valadares, já fez em Ibirité, já fez Contagem, já fez Belo Horizonte. Daqui a pouco a gente vem em Pouso Alegre. É isso aí. Para quem está na Europa, aqui é internacional, meu amigo. Nossa, entendeu? aqui é um continente. Exatamente. É um continente. É tudo uma questão de perspectiva. Mas, cara, eu adoro a comédia. A comédia... Tem uma coisa que eu faço que eu falo que é verdade. Eu saio de casa todo dia com a missão de fazer uma pessoa rir. Se eu não fizer uma pessoa rir, eu perdi o meu dia. Ele foi um dia que não valeu a pena viver. E vem dando certo, assim. O problema é quando eu trabalho de home office. Aí eu tenho que ficar ligando para as pessoas para achar alguém para fazer alguém dar risada. Mas essa é a minha missão, cara. É isso que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então você tem que voltar com seus vídeos do YouTube, então. E deixar... Vou voltar, velho. Mas a palestra é boa. A palestra a pessoa ri também, entendeu? Não, é bom, mas assim, você faz, na minha visão... Claro. O stand-up você faz, a pessoa desconecta de tudo e vive aquele momento ali. Se eu sou um professor e vou ver uma palestra sua, eu vou ficar chateado, porque eu vou, pô, não tem condição de fazer essa aula que ele deu aqui, eu não tenho. Então, assim, às vezes você vai deixar a pessoa deprimida depois Eu queria deixar aqui o telefone do grupo de apoio a professores deprimidos que foram assistir a palestra do Everton. Tô brincando. Mas pode ser, tá aí, tá vendo? É um ponto. Não, fazendo de verdade, porque eu falei, puta, que legal, você fica animado, mas se eu sou da área sua... Fala, puta, vou ter que evoluir muito para poder chegar. Mas essa reflexão é importante. Eu tenho que voltar mesmo, e a minha ideia é fazer um texto para o mercado corporativo. Então, é pegar todas essas mazelas do empreendedor, mas não só do empreendedor, do executivo, do gerente, do pessoal do RH, e fazer um show específico para isso. Legal. E aí eu focar nesse público. Nós queremos esse show aqui, o Simvale já quer esse show aí. Você tem pode que, já fazer. Tem que sentar. Já escrever... Aí vem talvez isso a galera não sabe. Comédia é processo, tá? É processo. A gente tem uma metodologia. A mais simples é setup e push. O que é setup? Setup é a construção de uma piada. E o push é a entrega. É onde eu subverto e faço a pessoa rir. Por exemplo, uma piada idiota aqui. A minha mulher é como um bom vinho. A cada ano que passa, ela fica mais velha. O setup é a minha mulher é como um bom vinho. O push é a cada ano que passa, ela fica mais velha. Eu inverto ali. Então eu tenho essa estrutura. Vai falar isso, viu? Fala isso lá, vai dar certo, Paçoca, pode falar. Só que aí, por exemplo, eu tenho essa piada. Imagina que eu vou fazer um show de 50 minutos. Cada minuto eu tenho que fazer 2, 3 piadas boas. Então eu estou falando de 1 minuto, cada piada deve ter em média 15 segundos, tá? Então, em 1 minuto, 60 vezes 4 vai dar 240 piadas boas para a gente construir um show de 50 minutos. E para chegar nessas 240 piadas, meu amigo, você tem que testar. Aí o que a gente faz? Eu escrevo a piada em casa e dou a risada. Eu falo, isso aqui é bom, isso aqui funciona. Tá legal, vamos pro palco. Aí a gente vai para um bar qualquer, que é o melhor lugar para experimentar a piada. Conta a piada, ninguém ri. Fala, eita, porra, vamos lá. Ou risca e abandona, ou pivota. Vamos tentar de novo, vamos melhorar ela e vamos tentar de novo. E aí depois que você testou ela algumas vezes que ela funcionou, beleza, eu tenho uma piada. Mas a gente costuma dividir blocos. Então eu tenho 5 minutos de uma piada de um texto bom, 5 minutos de outro, e aí depois eu vou juntando tudo até construir. Eu fiz um texto de uns 25 minutos sobre 50 tons de cinza. Só que por que eu fiz esse texto? Porque o público de comédia stand-up é muito casal de 25, 30, 35 anos. É muito homem e mulher. E eu precisava fazer uma piada que alcançassem os homens e alcançassem as mulheres. 50 tons de cinza fala muito com o público feminino. Então as mulheres elas teriam interesse em conhecer. O público masculino, eu fiz o seguinte, eu me coloquei no papel de um homem que assistiu o filme e que quer fazer igual o cara fez no filme. Só que eu não tenho preparo para isso. Então eu vou pegar a mulher, deixar minha mulher cair, eu passo por uma certa coisa, eu broxo e tal. E aí os caras vão rindo de mim. E as mulheres estão rindo porque eu estou falando do filme. E eu fiz um texto de 25 minutos só sobre isso. Contando como é que os 50 tons de cinza impactou no meu casamento ao ponto da gente se separar.
eu ir pra rua para conhecer uma mulher, para poder fazer aquilo que eu não consegui fazer com a minha esposa, dar errado de novo, e aí eu volto pra minha mulher. A história toda é essa, assim, a história é uma loucura, velho. No dia que a gente estiver no teatro aqui, eu convido vocês aí. Legal demais. Ô Everton, a gente está chegando ao fim, passou rápido para arrebentar, voando. 1 hora já aí. E a gente quer suas considerações finais, o que você achou, o que você espera e o que você planeja aí, coloca para nós aí. Cara, pô, primeiro parabéns pela estrutura, não só do estúdio, mas o estúdio tá lindo, tá pensado para ser um podcast, e isso eu valorizo muito quem se preocupa com o todo, e vocês estão muito preocupados, né? O Paçoca tá ali o tempo todo, fritando, olha a garrafa, olha a posição do fio ali atrás da televisão e tal. Isso é preocupação com o produto, isso é preocupação com o serviço, é muito legal. Do meu lado, cara, eu sigo por aí espalhando sementes, seja na sala de aula, seja nas palestras, seja nas consultorias que eu presto na empresa, seja nas pessoas que batem no WhatsApp, no Instagram para falar comigo, pô, Everton, eu vi você falando alguma coisa, eu gostei muito, eu queria conversar com você. Isso está acontecendo muito, cara, por incrível que pareça. Inclusive, eu tenho que te apresentar uma pessoa, cara. Pessoa que está passando por uma situação muito difícil, ele está com uma startup de tecnologia e ele está querendo vender a startup para poder ajudar essa situação dele. Bem lembrado, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos. Talvez essa conversa aqui vai ajudar muito a vida de uma pessoa. Mas eu sigo por aí espalhando semente, cara, levando uma mensagem. Que mensagem é essa? É o riso, é a educação, você não está sozinho no mundo, empreender é difícil, mas você tem gente para te apoiar e a gente está aqui para isso. E por aí a gente vai. E Deus tem sido muito generoso, cara, porque ele tá abrindo as portas. Eu te conheci no evento, cara. Foi. E para quem não sabe, eu conheci o Alexandre no evento falando que ele era o gatão do Hacktool. Falei que ele era maravilhoso. O Paçoca riu. Aquilo ali é uma estratégia de palhaço. É você pegar uma pessoa na plateia para construir uma história com ela, para o tempo todo, quando tiver meio morno, você dar uma resgatada, você trazer a plateia, fazer a plateia rir, entendeu? E tem que ser uma pessoa que você não vai jogar lá para baixo, tem que valorizar a pessoa. Você não vai falar que ela é feia, você não vai falar que ela é gorda, você não vai falar que ela tá com cabelo esquisito. Tem que falar coisas boas, entendeu? Eu sempre faço isso, sempre escolho um. Naquele dia foi você. Mas é isso, cara. Sigo soltando semente por aí, me conectando às pessoas. Contato seu, rede social sua, @eu sou Everton Lima. Eu sou Everton normal, EIV. O Paçoca põe depois, na hora que estiver falando lá, o Paçoca coloca, né? Paçoca. Segue lá. Muito importante, tá, gente? Curte o colega, comenta, compartilha. Essas coisas fazem muita diferença porque aumenta o engajamento e você leva o trabalho do profissional para mais pessoas. Então faz o mesmo com o podcast, cara. Comenta aqui no vídeo, nem que seja para xingar, entendeu? A rede social adora conteúdo polarizado, tá? Se tiver briga, eles aumentam a audiência. Então vem cá, me xinga, fala alguma coisa de mim, não tem problema. Mas curta, comenta e compartilha, porque você vai fazer com que o engajamento aumente. E às vezes uma pessoa que precisava ouvir muito essa conversa só vai conseguir ouvir porque você curtiu e esse assunto chegou para ela. É isso aí. Tamo junto? Valeu, meu amigo. Prazeraço, cara. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Paçoca.